acabar. Olá, senhores, hoje vamos analisar a teoria que está rondando todos os setores, está rondando a cabeça de muitas pessoas. Essa teoria defende que o fim do mundo acontecerá em setembro, mais precisamente no dia 23 de setembro. Ora, teremos tantos profetas? Quais são os elementos de defesa, de afirmação, de apoio dessa teoria? 1. A NASA. 2. O CERN. 3. Os filmes. 4. A Bíblia. 5. Uma revista de economia. Vamos à abordagem. Para abordar a teoria, vamos começar com a NASA. Bem, teóricos defendem que irão cair asteroides ou meteoros e dizem que o embasamento disso é a própria NASA. Mas o que a NASA tem a dizer sobre isso? Acompanhe. O asteroide não atingirá a Terra em setembro, diz NASA. Boatos na internet diziam que o asteroide destruiria parte das Américas. A teoria não tem embasamento científico, afirmou NASA em comunicado. O mundo pode respirar aliviado. Um asteroide gigante não vai se chocar com a Terra e destruir grande parte das Américas, explicou a NASA após a divulgação de uma série de boatos pela internet. Blogs e sites de notícia informaram que um grande asteroide atingiria a Terra entre o meio e o fim de setembro, perto de Porto Rico, provocando uma grande destruição em toda a região. Asteroides perigosos conhecidos têm menos de 0,01% de chance de impactar nos próximos 100 anos, dizem cientistas. Mas essa teoria não tem nenhum embasamento, informou o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em um comunicado nesta semana, tentando acabar com estas previsões catastróficas. Não há nenhuma base científica, nenhuma evidência que um asteroide ou outro objeto celeste irá atingir a Terra nestas datas, declarou o gerente do projeto de objetos próximos da Terra do Laboratório de Propulsão a Jato, Paul Chodas. O laboratório explicou que todos os asteroides perigosos conhecidos têm menos de 0,01% de chance de impactar a Terra nos próximos 100 anos. Se existisse algum objeto grande o suficiente para fazer esse tipo de destruição em setembro, teríamos visto alguma coisa agora, disse. A NASA informou que teóricos do juízo final fizeram previsões semelhantes no ano passado, incluindo a alegação de calendário maia em 2012, que não eram apoiados pela ciência e se mostraram falsas. Mais uma vez, não existe nenhuma evidência de que um asteroide ou qualquer outro objeto celeste está em uma trajetória que impactará a Terra. Bem, fica evidente que a NASA não tem nada a ver com o assunto. Não tem nenhum embasamento científico, qualquer indício, evidência ou prova ou estudo aprofundado sobre isso. O que sabemos é que irá acontecer o alinhamento dos planetas e isso pode interferir em algum abalo sísmico pequeno na Terra, como aconteceu em diversos outros alinhamentos. Isso a gente pode confirmar no site de astronomia e etc. Agora, o que é interessante observar é que o site da NASA está aí, o site oficial, vocês podem sempre consultar quando alguém quiser usar o nome da NASA para usar de apoio para suas teorias. O mesmo foi dito que em dezembro do ano passado ficaríamos uma semana só de noite, falando que era a NASA que tinha apoiado. Se você entra no site da NASA, não tem nada. Então, essa teoria está completamente descartada. Ah, mas Andrei, você disse que a NASA mente, que a gente não deve confiar na NASA. Bem, ela sempre mentiu, beleza? Só que qual a diferença da mentira que ela contou da Lua e o que ela conta agora? Porque ela nunca falou que o homem não foi à Lua e depois desmentiu. Já nessa teoria dizem que eles disseram que ia cair um meteoro e agora estão dizendo que não. Eles nunca afirmaram isso, só estão desmentindo que usaram o nome deles para propagar essa teoria maluca. Bem, segundo elemento, o CERN. O que é o CERN? É o Centro de Pesquisas Nucleares. Eles usam o LHC, o chamado colisor de Hadron, né?
E o que acontece? Há muita especulação em torno desse colisor de Hadron, dizendo que ele vai conseguir abrir um portal para o inferno. Qual a novidade disso? A gente já viu isso ser especulado no Alienígenas do Passado, no History Channel, mas a história veio se consolidar quando o Papa afirmou que o CERN ia abrir os portais do inferno. Quer dizer, isso sempre foi especulado. Nem sabemos como é o inferno, se o inferno existe ou não. Mas o engraçado é que muitos ateus, que se dizem céticos, não acreditam em nada. Mas se Vossa Santidade o Papa falar, todo mundo acredita. Olha que bacana. Se você puxar a história das religiões, elas vendem terror, elas vendem medo, vendem pavor. Então não é diferente. Não querendo ofender diretamente o catolicismo, não tem nenhuma diferença nisso. Só querem propagar o terror. Este é o CERN. Este é o logo do CERN. Resumindo, a mesma teoria que já existia há muito tempo, que foi afirmada pelo Papa, e que não significa só porque o Papa afirmou que vai acontecer em setembro. Muito menos no dia 23 de setembro. Vamos para a próxima. Bem, filmes. Vamos deixar uma coisa bem clara. Estão dizendo dia 23 de setembro vai acabar tudo. Não é dia 22, não é dia 24, é dia 23. The number 23, a heart-wrenching odyssey into paranoia. Mas o que apoia isso, de fato? É simplesmente filmes. Mas por que filmes? Bom, dizem que os filmes têm a capacidade de prever as coisas, não os filmes em si, os diretores que sabem do oculto, né? Que só eles, uma pequena fração da elite sabe. Estes dias dizem ocultamente em seus filmes, livros, em suas obras, que o mundo vai acabar em 23 de setembro. Ah, Andrei, mas você disse o mesmo com 11 de setembro. E aconteceu. Bem, os filmes do 11 de setembro, os filmes que apontaram 11 de setembro, eles têm uma correlação com o atentado. Tem todo aquele lance aéreo, está tudo interligado, não são números aleatórios. Por exemplo, neste filme a gente vê que o 9-11 corresponde ao 11 de setembro. O traço está disposto como um recurso de data. Quando a gente quer se referir à data, a gente utiliza traço. Tanto que a gente vê isso nas lápides. Certo? Então está lá, cuidado com o 11 de setembro. Beleza? No Simpsons, o 9-11 está disposto como o 11 seriam as próprias torres gêmeas. Beleza? Está correlacionado. No filme Matrix também tem a ver com o avião, passaporte, aeroporto. 11 de setembro de 2001, diz até o ano. Certo? Mas o que esses filmes dizem? Nada. São apenas números aleatórios qualquer, embaralhados em vários filmes, eles pinçam aqueles números e dispõem. Então são números aleatórios. Eu posso fazer isso com 9, com 42, dá na mesma. Então, descartada essa hipótese. Quarta evidência, Bíblia. Bem, esse assunto é muito delicado. Eu quero que vocês, defensores dessa teoria, me apontem na Bíblia onde diz que o mundo vai acabar em setembro. É muito fácil a gente pegar o livro de Apocalipse, por exemplo, um livro simbólico, e tentar traçar daí, tirar daí, teorias que o mundo acabar em setembro. Eu posso pegar a Bíblia e fazer o diabo que eu quiser. Eu posso fazer com que o mundo acabe amanhã. Pensando trechos aleatórios sem seguir uma cronologia na linha do tempo da Bíblia e dizer que o mundo vai acabar. Bíblia é a mãe de todas as heresias, se você quiser. Eu, sem a referência do Evangelho em mim, faço da Bíblia a miséria que você quiser. Construa a partir da Bíblia deuses variados, antideuses, o que você quiser, porque você pegando um texto como a Bíblia,
que não teve um autor só, mas dezenas deles, e que foi escrito em 1500 anos, em períodos diferentes, sem conexão, se você quiser criar uma sistemática, pegar e pinçar coisas daqui e dali, você monta o diabo, se você quiser. Então, enquanto vocês não mostrarem aonde na Bíblia diz exatamente que o mundo vai acabar em setembro, também vai por água abaixo. Bem, agora, por fim, o último dos elementos, a revista Economist Magazine. Precioso. Essa capa dessa revista de economia de setembro de 2015 diz que tem vários elementos ocultos que indicam o fim do mundo. Então eu preparei aqui uma análise e uma abordagem. A fonte da análise é do blog Dani Judo. Eu compilei em vídeo, o áudio é meu, minha voz. Então vamos à análise. Capa da revista The Economist 2015 está repleta de símbolos ocultos e previsões sombrias. A revista The Economist publicou uma edição chamada O Mundo em 2015. Na capa estão imagens estranhas, uma nuvem de cogumelo, o Federal Reserve e um jogo chamado Pânico e muito mais. A princípio, vemos figuras políticas como Obama e Putin, referências à Copa de Rugby e ao novo filme do Homem-Aranha. Mas um olhar mais atento revela uma infinidade de elementos perturbadores. Aqui estão alguns deles. Globo de duas caras. Um dos lados do globo olha estoicamente para o ocidente, enquanto o outro lado parece irritado. Será que isso representa um confronto entre o Oriente e o Ocidente? A capa traz alguns outros símbolos relativos à ascensão do Oriente. O que é mais inquietante é que imediatamente acima desse globo, com raiva, está retratada uma nuvem de cogumelo, o tipo de nuvem que se forma depois de uma bomba nuclear explodir, e um lançamento de satélite espião para o espaço. A cor dos rostos. Dê uma olhada mais de perto nos rostos das personalidades em destaque na capa. Algumas delas estão com cor no rosto, enquanto outras estão em preto e branco. Por que será? Entre aqueles em preto e branco estão Putin, Merkel, Obama, Hillary Clinton e David Cameron. Entre aqueles que estão coloridos estão David Blaine, um jovem segurando uma faixa Singapura é anfitriã dos Jogos SEA 2015, e um cara aleatório usando equipamento de realidade virtual. Uma compilação rápida desses dados revela que aquele em preto e branco parecem ser parte da elite, incluindo o cara do ISIS, que provavelmente trabalha para eles. E os de cor são os de fora. É assim que a elite percebe o mundo? Pied Piper, o tocador de flauta. A presença do Pied Piper nesta capa de 2015 é francamente preocupante. O flautista de Hamelin é uma lenda alemã sobre um homem que usou sua flauta mágica para seduzir as crianças da cidade de Hamelin, para nunca mais ser visto novamente. Pied Piper leva as crianças para fora de Hamelin, ilustração por Kate Greenaway para Robert Browning, o flautista de Hamelin. Esta figura folclórica data da Idade Média e é dito representar morte maciça por peste ou catástrofe, ou um movimento de migração maciça. Ele também representa perfeitamente a juventude de hoje que está sendo atraída e mistificada pela música dos meios de comunicação de massa. Convenientemente, há um menino bem abaixo da flauta do Piper. Garoto ignorante. Bem abaixo do Pied Piper, vemos um jovem rapaz com um olhar estupefato no rosto. Ele está assistindo a um jogo chamado Panic. As palavras Federal Reserve e Xi, o que provavelmente significa China, estão no topo, enquanto as palavras Luz Verde e ISIS, que provavelmente significa ISIS ou crise, estão na parte inferior. O menino olha como esse jogo de plinko se desenrola da mesma forma que as massas ignorantes assistem impotentes a vários eventos se desdobrarem nas mídias de massa. Como o nome do jogo diz, o objetivo final é causar pânico em todo o mundo, enquanto crises são geradas quase aleatoriamente por aqueles que controlam o jogo. E isso está em uma capa de revista de propriedade dos Rothschilds.
Na frente de Putin está um pequeno avião no qual está escrito Crop Dust. Isso se refere ao conceito de crop dusting, que é o processo de pulverização de lavouras com inseticidas ou fungicidas em pó a partir de uma aeronave. Bem abaixo do helicóptero está um garoto comendo alguma coisa inquietante. Sentado bem abaixo do crop dust, esse garoto está comendo um pacote de macarrão altamente processado. Será que ele está ingerindo o veneno que se espalhou pela aeronave? Um urso panda vestindo uma bandeira da China como sunga enquanto flexiona seus músculos é uma forma bastante clara de retratar o fato de que a China está ganhando poder. Próximo a ele está um lutador de sumô, segurando uma grande bandeira na qual as polaridades positivas e negativas estão claramente indicadas. Eles estão aludindo a um interruptor de polaridade em potência mundial do Ocidente para o Oriente? Fantasma. Emergindo de trás da perna de Obama está um fantasma. Muitos dizem ser uma camisinha, é o que eu, Andrei, particularmente acredito. Lendo uma revista intitulada Holiday. Por que é que este fantasma, o que representa uma pessoa morta, está planejando as férias? Será que representa o fato de que as massas ficarão tão empobrecidas que a única vez que elas estarão em férias é quando elas estiverem mortas? Será que isso se refere às inúmeras pessoas que morreram durante viagens nos últimos meses? Assustador. Tartaruga. Na frente de todo o resto, olhando diretamente a nossas almas, está uma tartaruga com linhas de ênfase em torno de sua concha. O que isso representa? Será que as tartarugas farão um grande retorno em 2015? Provavelmente não. Uma tartaruga com raiva é o símbolo da Fabian Society, uma organização extremamente poderosa que vem trabalhando há mais de um século em direção à formação de um único governo mundial. O lema da Sociedade Fabiana é: quando eu bato forte. A filosofia por trás da Fabian Society é basicamente um modelo de que chamamos hoje de Nova Ordem Mundial. A Sociedade Fabiana é um grupo muito antigo originário da Inglaterra, em 1884, com o objetivo de formar um único Estado socialista global. A Sociedade Fabiana costumava defender abertamente uma sociedade cientificamente planejada e apoiada pela eugenia por meio de esterilização. Seu logotipo era um lobo em pele de cordeiro, mas eu acho que aquela não era a melhor maneira de esconder o lobo das massas. 11,3 e 11,5. O lado inferior direito da capa apresenta alguns símbolos mais enigmáticos. Há um monte de sujeira no chão e duas setas na quais está escrito 11,5 e 11,3. São datas para se lembrar? Porque elas estão ao lado de uma pilha de sujeira. Se você olhar para esses números como coordenadas, eles apontam para algum lugar na Nigéria. Exibir números que só podem ser verdadeiramente entendidos por aqueles que os conhecem é um dos passatempos favoritos da elite oculta. Na frente da sujeira está Alice no País das Maravilhas, olhando para cima para o gato de Cheshire. Este gato icônico é conhecido por desaparecer por completo, deixando apenas visível seu sorriso assustador. Vemos então outra alusão ao mundo de fantasia, ilusão e engano, como percebido por Alice, uma representante das massas, junto com a inclusão, de certa forma desnecessária, de David Blaine, um mágico. A capa da revista mistura eventos do mundo real com ilusões. Outros símbolos notáveis nesta capa incluem um cofrinho de porco voando do bolso de James Cameron, um modelo vestindo uma criação Alexander McQueen, um designer favorito da elite que morreu em circunstâncias estranhas, e um oficial asiático vestindo uma máscara para protegê-lo de uma doença mortal. 2015 parece ótimo, não é? Conclusão do Jornal da Matrix. Se voltarmos a analisar o sentido da capa, as mensagens estão muito evidentes. Sabendo que é dos Rothschilds e tendo a confirmação de que querem propagar o terror, não seria nada inteligente deixarem claro que querem propagar o terror. O correto seria deixar oculto. Mas sabendo da distração, sabiam que o terror justamente é as pessoas analisarem esses símbolos e se sentirem aterrorizadas. Afinal, as teorias que temos hoje
a maioria é com base nessa capa de revista. Então vamos parar de se distrair com esses elementos, porque nenhuma capa de revista vai fazer com que o mundo acabe. Ele só vai fazer com que o terror permaneça na sua mente, exatamente como eles querem. E quem é você no meio dessa trama toda? O garoto ignorante. Exatamente. Bom, se uma capa pode fazer com que o mundo acabe em setembro, ou no decorrer de 2015, por que um filme que tem muito mais prestígio do que uma capa de revista, como foi o 2012, não fez com que em 2012 o mundo acabasse? Falsos! E o que sobra? Sobra apenas como prova uma revista de economia. Beleza, essa revista não costuma postar coisas sensacionalistas. Mas veja bem, economicamente falando, faz sentido que a economia está se destruindo. Não precisamos de uma capa cheia de elementos ocultos para nos dizer isso, que a economia está acabando. Eu já observei isso até em outros vídeos. Eu sou um profeta? Não, eu sou um observador. Agora, só sobrou isso de prova. Mas dizem que os judeus também, os livros antigos dos judeus dizem que isso vai acabar. Aí eu concordo, porque os protocolos do Sábio de Sião também ditam tudo que está acontecendo hoje, prevê de certa forma, mas tudo com ênfase em economia. Então, de certa forma, a economia está despencando. Mas não precisamos de uma revista para nos dizer isso. Então, parem de dizer que o mundo vai acabar. Eu vou até lançar uma proposta. Se o mundo acabar mesmo e eu estiver errado, eu retiro esse vídeo do ar. Opa, o mundo já vai ter acabado mesmo, esqueci. Bom, é isso. Peguem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, para aqueles que defendem a teoria, postem no grupo e vamos esperar os xingamentos. Conclusão. Eu não duvido que algo possa acontecer, mas que tem o dedo da elite. Como no 11 de setembro, o próprio homem fez. Não foi a Bíblia que previu o dia e a hora que ia cair um meteoro na Terra. Tanto porque naquela época, onde tinham fragmentos de percepção, ninguém poderia dizer o dia de amanhã, quanto mais que no dia 23 de setembro de 2015 ia cair um meteoro, por favor. Mas uma coisa é, uma mentira, quanto mais repetida e compartilhada, passa a ser verdade. Então, assim, em 2012 vimos isso. O pessoal repetiu. Tinha uma grande fração de pessoas que acreditavam que o mundo ia acabar em 2012. Ou seja, se quisessem implantar alguma coisa, todo mundo já ia ter aceitado, todo mundo já estava passivo e conformado com a ideia de que o mundo ia acabar e nada poderiam fazer. Isso nos remete ao conto do menino e o lobo. O menino e o lobo é o seguinte: o menino sempre dizia que o lobo estava atacando ele. Aí todo mundo ia lá e não estava atacando ele. Até que chegou o dia que o lobo atacou ele e quando ele falou, ninguém acreditou. Ele foi comido pelo lobo. Então isso que vai acontecer. Vocês ficam repetindo essas ideias frustradas, essas teorias malucas e burras, que quando acontecer algo, ninguém vai acreditar. E é aí, quando ninguém acreditar, que vão implantar o terror. Bem, galera, esse foi o vídeo. Quem quiser se inscreva, curta o canal. Quem não quiser, tanto faz. E é isso aí. Muito obrigado.